boa noite. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Acho que a Elisane já tá chegando. Acho que a Lisane entrou já. Entrou? Uhum. Eu acho que ela tem que aceitar pra aparecer no trio, sabe? Da live. Tá. Uhum. Vamos aguardar, então. Sim. Nossa, que prazer enorme estar conhecendo vocês. Vocês são incríveis, Imagina. Prazer inspiradores. é todo meu de estar participando aqui hoje. Boa noite, Gustavo. Olá, Oi, boa Lisane, tudo noite, tudo bom? bem? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui Tudo também. jóia. Obrigada, viu, Débora, por aceitar o nosso convite aqui. Imagina, é um prazer Prazer de novo estar estar com tendo a você. oportunidade de contar um pouquinho da minha história. A gente que está super aqui ansioso para ouvir um pouco mais também. Vou começar então para a gente não. O pessoal ainda está entrando, mas já vou começar para a gente não perder aí o pessoal que já entrou, tá bom? Então vamos lá. Tá Vou bom. falar um pouquinho de você, da Débora. Vou apresentar a Débora para quem ainda não conhece, para quem veio de fora e ainda não conhece a Débora. Vocês estão me ouvindo Uhum. bem? Estão me ouvindo bem, então? Eu tô, vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Então, a Débora tem o pós-doutorado na área de genética pela Unesp, mestrado e doutorado em bioquímica e biologia molecular pelo Instituto de Química da USP, formada em biomedicina pela Unifesp. Além de tudo isso, né, Débora, tem MBA em administração de empresas e fundou em 2008 a Genotype, que foi a empresa que nós nos conhecemos no LIFE, né, que você estava representando na época. E em Isso. 2014 fundou a BPI, que também atua no ramo de biotecnologia, pesquisa e inovação. Então, a Débora, pessoal, para quem está entrando aqui, a Débora tem muita experiência, é uma dos cases de sucesso do nosso LIFE, já foi destaque na nossa turma, continuou sendo destaque, né? Tem uma história de uma startup que tem que está bem madura, bem definida, é madura e funciona e já recebeu aportes importantes de investimento, né? Então, para quem está começando agora e quer saber como é que é esse investimento, como funciona, como é esse processo, a Débora vai contar tudo na prática para a gente hoje. A gente está super feliz de ter você aqui. Débora, fala um pouquinho então você das empresas, como que você começou, conta um pouquinho da história, como que foi esse começo Uhum. para a gente. Tá, um pouquinho antes de falar da minha empresa, que eu gosto de sempre falar, né, antes, assim, porque as pessoas veem uma empresa que deu onde é que eu estou agora e acho que tudo deu muito certo, tudo foram flores, né, que a gente não teve percursos ao longo do caminho, né. Então, toda vez que eu vou contar, começar, eu acho que é importante, acho que a principal característica que um empreendedor tem que ter hoje em dia é resiliência, né. Então, saber que diante dos obstáculos que ele vai encontrar pela frente, não são poucos, né? Não querendo desanimar ninguém, mas cada vez a gente tem um obstáculo diferente quando a gente está na frente de uma empresa. Então, contar um pouquinho também dessa trajetória, né? Então, a Lisane contou um pouco da minha parte profissional, né? Quais foram as minhas, né, requisitos para conseguir chegar onde eu estou, mas eu gosto também muito de falar, principalmente que eu sou mulher e sou mãe, né? Então, eu sou mãe de 3 filhos, eu tive o primeiro filho durante o doutorado, eu tive o segundo filho durante o pós-doc, eu tive o terceiro filho quando eu estava dando assessoria, e eu lembro que teve uma época da minha vida que eu me sentia péssima nos dois papéis, né? Porque como eu acabava me dividindo, eu achava que por eu estar na empresa eu não era uma boa mãe, e eu achava que eu não era uma boa empresária, porque eu acabava dedicando uma parte do meu tempo para os meus filhos, né? Então, eu acho que isso é importante a gente deixar bem claro, falar, né? Ainda mais se nós estamos em 3 mulheres aqui, Sem né, dúvida, na sem dúvida. frente, conversando, né? Então, acho que é importante isso, as mulheres não desistirem dos seus sonhos porque querem ter filhos, ou achar que os filhos vão ser empecilho para alguma coisa, né?
São batalhas difíceis, árduas, mas que a gente consegue, né? Sim, Batalhar e conseguir sim. chegar. É muito interessante Né? Outra você coisa que eu colocar queria no... falar também é que né, existe uma estatística do Sebrae dizendo que 1 a cada 4 empresas elas se fecham antes dos 2 anos de vida, né? E de 6 a cada 10 empresas se fecham antes de completar 10 anos, né? Então a empresa Genotype ela está no mercado desde 2008, então já passamos por essa fase, né? Como eu falei para vocês, tive vários percalços durante o caminho, mas a gente conseguiu isso, né? Então assim, o que eu fiz bastante antes de começar foi um planejamento, né? Então, hoje em dia, a Genotype, ela faz parte de, se vocês entrarem no site, é Genotype Diagnósticos Genéticos, a gente faz diagnósticos genéticos para humanos, mas a empresa não começou assim, né? Então, a empresa começou com uma ideia que eu tive quando eu fui visitar uma usina de produtora de álcool, fazia fermentação, e eu tive, então, a ideia de utilizar o que eu fazia no meu pós-doc, que era trabalhar com técnicas de biologia molecular, oferecer uma ferramenta, então, para a gente conseguir identificar qual é a levedura que estava nas donas de fermentação. Então, a empresa começou aí, né, com essa minha ideia. Então, antes de fazer isso, antes de ir para o mercado e tudo, eu visitei mais de 10 usinas, eu fui fazer um curso de fermentação alcoólica, que era uma coisa que eu não tinha, né? Então, assim, eu me preparei para conseguir abrir empresa. Procurei a incubadora de base tecnológica de Botucatu, que nós temos o privilégio de ter a incubadora aqui, nós temos parque tecnológico, então nós temos uma região bastante privilegiada também, né? Então, tudo isso acabou, né, me auxiliando para chegar onde eu cheguei, porque acho que ninguém chega em nenhum lugar sozinho, né? Então, passaram várias pessoas, eu tenho uma equipe ótima também que me ajuda até hoje, né? Então, voltando um pouco para trás, então eu tive essa ideia, fui atrás da incubadora, depois de ter feito meus cursos, e enviei, então, meu primeiro projeto PIP para a FAPESP, né? Eu acho que todo mundo já está acostumado aqui, né? Mas não custa lembrar que a FAPESP tem um programa para pequenas empresas, chamada PIP, né? Programa de Inovação em Pequenas Empresas, então tem a fase 1 e a fase 2. Né? Então, a fase 1 é para você provar a ideia do seu negócio, e a fase 2 é para você realmente aprofundar e para poder entrar para o mercado. Então, ao longo desses anos, eu já tive 4 projetos PIP fase 1, eu tive 2 projetos PIP fase 2, e isso tudo no meu nome, né, nome da empresa. E tive também, né, um outro projeto da empresa, que foi um PIP especial que teve com a empresa do Canadá. Né? Então, tive também esse outro PIP. Né? Então, ao longo do tempo, toda a parte de pesquisa e inovação, eu tive sempre o apoio da FAPESP. Né? Tive também outros apoios do CNPq, que é RHE, que era inserção de mestres e doutores dentro da empresa, e através do FINEP, há um tempo atrás, o programa PRIME, também, que auxiliava as empresas que estavam dentro da incubadora, que estavam se iniciando. Né? Então, como eu falei para vocês, começou com essa parte de identificação de leveduras, e daí, num segundo PIP que eu acabei comentando agora, né, além de fazer a identificação de leveduras, a gente queria saber quais as bactérias que estavam contaminando essas usinas. Esse foi o E PIP com que isso, você então, eu foi... entrei com o segundo... Esse foi o PIP que você apresentou? Não, ainda não Não, foi, não. Lisane. Eu fui com outro PIP. Né? Então, foi com esse PIP de metagenômica que a gente queria fazer a identificação dessas bactérias, né? Metagenômica é uma tecnologia nova em biologia molecular, só que acabou que eu não consegui, né, provar a minha ideia para ir para a fase 2. Mas com esse PIP, eu consegui aprender essa tecnologia de NGS, que é sequenciamento de segunda geração, que proporciona que com uma única amostra eu consiga sequenciar várias amostras ao mesmo tempo. Então, com esse conhecimento, a gente resolveu também, por eu ser biomédica e ter outros contatos, começar a oferecer o teste genético para a saúde humana. Né? Então, com isso, a gente ainda estava na incubadora, então a gente não podia ficar mais lá, porque a gente tinha que estar dentro de um laboratório com esquema de Anvisa e tudo mais. Né? Então, nós procuramos um galpão, fizemos toda a planta para se adaptar às regras da Anvisa e fomos, então, iniciamos a parte de genética humana. Eu fiz a cola aqui, porque a Lisane toda vez perguntava as coisas para mim, quando ela veio me visitar, eu não sabia. Isso, então, foi em 2013, tá? Que isso aconteceu, e já foi lá saiu da incubadora. Já foi nessa empresa, já é na mesma filial que a gente conheceu semana passada, que depois a gente vai postar para todo mundo conhecer como é que é. Ah, legal. Exatamente, tá? Super Então, bem em estruturado. 2013 a gente sai da incubadora,
e vai para lá, tá? E daí o que aconteceu? Teve um boom, né, dessa parte de teste genético, foi bem a época que a Angelina Jolie fez o teste e resolveu fazer, né, tirar as 2 mamas. Eu até brincava, eu falei, gente, contratei a Angelina Jolie para fazer propaganda para mim, né? Então deu um boom bem grande, essa parte acabou crescendo muito mais do que cresceu a parte de levedura. Muito por quê? Porque as usinas, elas têm safra, então elas funcionam no período do ano, elas não funcionam o tempo todo. Então a gente acabou dando mais ênfase para esse outro lado e ele acabou crescendo bastante nessa época. E o que aconteceu então, né? A gente tinha dois negócios diferentes, né? Apesar de serem tudo dentro do mesmo local. E a gente percebeu que para a empresa crescer, elas poder ter a sua parte de, né, de qualificação, de certificação, ela não podia receber outro tipo de amostra. Então a gente fez a opção de separar as 2 empresas, né? Então o que aconteceu? Eu tinha o nome Genotype, que se iniciou com a parte lá das usinas produtoras de álcool, e daí a gente resolveu criar a BPI, que é Biotecnologia, Pesquisa e Inovação. O que a gente pensou na época, né? Que a melhor coisa, então, era manter a Genotype para os contratos que eu já tinha de saúde humana e criar uma nova marca para a BPI. Gente, foi um erro total, assim, de estratégia. Por quê? Porque eu tinha 2 novas marcas no mercado. Então, aquela marca que estava acostumada com o Genotype, né, mudou para a BPI, e eu tinha um nome fantasia para essa outra empresa, né, que chamava Inteligene. E daí, então, eu tive que trabalhar ela com Genotype. Então, foi um caos, assim. Você entrava no site da empresa, tinha Genotype, já separava em Genotype de Saúde, Genotype BPI, e foi um momento muito difícil, trabalhar com 2 novas marcas no mercado, né? Agora é muito fácil falar que foi um erro estratégico, mas na hora foi o que a gente fez de melhor, a gente pensou e fez de melhor. Um ramo que Daqui que precisa eu de esqueci de confiança, contar né? nesse inteirinho para vocês. Oi, desculpa. E é um ramo que precisa ganhar confiança, né? Então, como é que faz isso com 2 marcas diferentes, né? Sem dúvida. Foi um momento assim, bastante complicado. O que nesse meio tempo eu acabei esquecendo de contar para vocês, né, que acho que é uma parte legal que eu vou tentar explicar para vocês, é que no ano de 2012 eu tive o investidor anjo, né? O que é investidor anjo, né? Então esse termo ele surgiu nos Estados Unidos, mais ou menos nessa década de 20, que fazia o quê? Eram produtores que investiam em fazer produções na Broadway, né? Então, eles iam lá, bancavam a produção e acabavam tendo lucro. Então, o nome surgiu dessa época. E quem são essas pessoas, né? Normalmente são pessoas físicas, não são pessoas jurídicas normalmente, tá? Que eles investem dinheiro do próprio bolso, né? Dentro da ideia de um outro empreendedor, né? Então, onde a gente pode estar encontrando... Oi? Então, eu acabei conhecendo esse investidor anjo procurando... Quando eu comecei a empresa, eu sempre procurei parcerias. Então, indo procurar uma outra empresa também do ramo, esse investidor anjo estava nessa outra empresa, né? E ele acabou se interessando pelo que a gente estava fazendo e acabou fazendo o aporte, então, no ano de 2012. Então, foi através de network, começo de network, que você conseguiu o primeiro investimento. Isso, né? Então, assim, o que a gente tem que saber mais também sobre o investidor anjo, né? O que ele busca, né? Então, assim, o que o investidor anjo busca? Ele busca lucratividade, porque ele está deixando de aplicar o dinheiro dele, que seja em outros negócios, para estar no empreendimento. Então, o que ele quer ter? Retorno daquele dinheiro que ele está colocando. Né? Então, normalmente, ele acaba virando sócio da empresa com uma pequena porcentagem. Ele não vira sócio executivo da empresa, porque não é a função dele fazer isso. Muito pelo contrário, o investidor anjo, ele gosta de investir em várias empresas ao mesmo tempo. Ele fica participando mais como se fosse parte do conselho, né? Das decisões estratégicas, de conseguir, né, conversar mais com o cliente, de fazer um networking melhor. Né? Então, as pessoas acabam, o investidor anjo busca essa lucratividade e, em troca, o que o empreendedor tem? Tem esse networking, tem todo esse conhecimento que a pessoa tem, porque normalmente o anjo ele busca o investimento na sua área de conhecimento, né? E tem todo esse network. Então, acaba sendo uma troca, né, desse investidor anjo com o empreendedor. Né? Deixa eu ver aqui mais. E no seu caso, ele teve uma porcentagem do lado da empresa.
Se a gente perdeu um pouquinho você. Se a gente perdeu um pouquinho você, Débora. Acho que voltou. E começou a dar um círculo aqui. Eu vou... Você está me ouvindo, Sofia? Sim? Então foi só a Débora mesmo. Melhorou, agora sim. Melhorou, sim. Eu estava perguntando no seu caso, então... a rede aqui. Normal, né? No seu caso, então, Normal, ele entrou, ele já teve uma parte uma porcentagem da sua empresa. Aconteceu isso com você? Isso. Ele acabou tendo uma porcentagem da empresa, né? Daí, quando teve essa parte que a gente foi para a área de saúde, eu trouxe um outro sócio também, tá? E que acabou, num certo momento, essa sociedade não dando certo. Então, a gente acabou separando. Ele levou a marca, né? O nome fantasia dessa parte. E eu fiquei com o laboratório montado. Foi o acordo que a gente fez, né? Até aí, tudo bem. Mal eu sabia que meu sócio levou também meu melhor cliente para ser sócio dele. Tá? Então, um médico que a gente tinha, né? Que mandava um monte de exame para a gente. Ele acabou levando para ser o sócio dele. Então, assim, eu tive uma queda do faturamento bastante alta, estava trabalhando com as 2 novas marcas no mercado, né? Então, foi uma época, assim, bastante complicada, né? Então, foi o que eu gosto bastante de dizer, né? Assim, todo mundo vê eu falando aqui, acho que tudo tá certo, mas não, a gente passa por uns perrengues aí ao longo do caminho. Isso é muito interessante, né? Porque a gente realmente, às vezes, nem faz com medo de errar, né? Muita gente não recebe o primeiro investimento antes porque tem muito medo de errar, né? Na porcentagem, na pessoa, e acaba desistindo. E, de certa forma, existe essa possibilidade, né? E tudo bem, né? De repente a gente consegue, como você, né? Contornou a situação e deu a volta por cima e seguiu, né? Essas coisas, elas acontecem. Assim, gente, quando real, né? Tudo isso aconteceu comigo, eu não tinha noção de nada, entendeu? Assim, eu sei o que é investidor anjo na prática, né? Eu sei o que é um venture capture na prática. O MMA, espero que aconteça, vai ser também, agora eu já tenho um pouco mais de conhecimento. Porque tudo isso eu fui aprender depois. Eu já tive um sócio, que eles ficavam falando aquelas letrinhas para mim de EBITDA, de Laíra. Eu falava, gente, o que é isso que eles estão falando, né? Daí foi por isso que eu fui atrás, né, de fazer o meu MBA em administração, porque eu precisava entender também do negócio, não só da parte do operacional da empresa, né? Então, assim, tem um mundo novo, né? Uma coisa que eu sempre conto nas palestras, esqueci de contar, é a primeira nota fiscal que eu fiz para a empresa, eu esqueci de botar data, né? É um absurdo isso, porque eu ia para o laboratório, eu não contava um experimento sem colocar data, né? E na nota fiscal eu esqueci de colocar data. Mas né? Tem até né? exemplo legal coisas óbvias, assim, né? Só que não é o mundo da gente, a gente acaba fazendo uns erros, assim, grossos, diria assim. Iniciativa muito legal, né, de conseguir investimento e tudo, de 2 moças que eles estavam lá em São Francisco, no Vale do Silício, perceberam que tinha muito pouca mulher empreendedora no mundo todo. Aí foram tentar descobrir o porquê disso, né? Então, a primeira fator que eles descobriram é porque as mulheres, os bancos não gostavam de emprestar dinheiro às mulheres, né? E a segunda questão é porque as mulheres não tinham em quem se espelhar. Elas não tinham outras mulheres empreendedoras que elas pudessem, né, ver a história, ver que deu certo. Então, elas fizeram um projeto muito legal, elas saíram o mundo inteiro procurando mulheres empreendedoras. O livro dela chama Do Jeito Delas. E eu tive o privilégio de ser uma das pessoas que contou um pouco, né, E daí vem o tema, é assim, fazer teste genético é fácil, difícil é consulta fiscal, entendeu? Então, elas brincaram também um pouco com essa minha história de erro, né? Mas acontece. Né? Então, depois disso que a gente acabou criando as 2 empresas, eu separei as 2 empresas tanto no papel como fisicamente. A BPI está no Parque Tecnológico, que a gente também recebeu a visita de vocês. Nós fomos a primeira empresa a ir para o Parque Tecnológico,
né? Então, a gente também foi pioneira nesse sentido. O Parque Tecnológico é afastado, né? Então, assim, é um lugar mais longe, mais remoto, também tem as suas dificuldades, né? Então, assim, eu acabei usando toda a infraestrutura que a Botucatu ofereceu, né? Então, pude usar a incubadora de base tecnológica em Botucatu. Hoje em dia, estou dentro do Parque Tecnológico, tenho parcerias com a Unesp aqui dentro da cidade. Então, assim, eu acabei usando todo que a região estava me oferecendo. Então, assim, vários pessoas que trabalham comigo vieram da Unesp, vieram da Unip, das faculdades aqui em torno, né? Porque por ser genética, tal, a gente precisa de um pessoal mais capacitado, né? Então, eu acho que a região que me favoreceu bastante, eu também consegui chegar até onde cheguei. E a gente estava comentando que Tem você é um dos algumas poucos perguntas livros aí que que eu está na não consigo região, ler, que né? estão muito pequenas. Estão perguntando como superar essas situações que envolvem a questão financeira e pessoal. Acho que a gente poderia deixar, depois volta aqui nas perguntas no final, ou se você quiser responder agora, fica à vontade. Não, tranquilo, a gente pode falar no final, né? Então, você estava contando um pouco da trajetória, né? Então, foi isso, depois separei as Teve empresas. investimento O que anjo, né? aconteceu é que no ano de 2015, eu tive um aporte de um fundo de inovação, né? Só para vocês terem ideia, a gente começou a conversar em janeiro, a gente foi fechar o negócio em outubro, né? Então, assim, acho que as pessoas acham que às vezes que é rápido, que as coisas querem acontecer, deixam para procurar, né? Ou investidor anjo, ou investimento venture capital, quando a empresa está no seu limite, né? Daí ela deixa de ficar tão atrativa como seria se não tivesse sido procurado antes. E também tem todo um trâmite que demora. Né? No meu caso, demorou um pouco mais, porque foi bem na época que eu tive a ruptura. Então, eles vinham com faturamento, a hora que chegou para conversar, o faturamento estava mais baixo. Né? Então, como é que a gente vai fazer com isso? Né? Então, a gente teve que negociar, mostrando a capacidade da empresa, que a gente perdeu no momento, mas a gente tinha como recuperar, né? Outros clientes, outros testes que a gente poderia estar oferecendo. Na verdade, esse fundo de investimento, eles fizeram um levantamento das empresas que tinham projetos PIP na FAPESP. Viram que o meu nome se destacou. Na verdade, então, na época eu já tinha 2 projetos, né? O projeto que você perguntou que eu fui para o congresso não é nenhum desses, né? O congresso, o PIP, então, assim, falei um pouquinho dos PIPs. O primeiro foi fazer para identificação de levedura nas donas, a segunda, contaminação de bactéria, e o que eu acabei indo, né, para o LIFE, a gente acabou se conhecendo lá, foi também para ver a contaminação bacteriana, mas utilizando uma outra ferramenta que não biogemolecular. A gente utilizou nanotecnologia de ouro, através de imunossensibilidade. Então, assim, o anticorpo agrupado com o ouro, e na presença da bactéria, ele muda de cor. Né? Então, a gente consegue ver a presença e a ausência da bactéria apenas visualmente, pela mudança de cor. Até o Hernani participou também, né? Eu fui para a fase 1, depois na fase 2 ele virou meu parceiro, né? Que também foi no LIFE com a gente, ele também participa do LIFE Fórum, né? Então foi um grande parceiro. Hoje em dia a gente tem parceria com os outros projetos. Então essa ida, né, do LIFE, essa oportunidade que a FAPESP deu para a gente conseguir, né, fazer, acho que buscar novas ferramentas, né? Assim, hoje em dia eu faço Canvas normalmente, mas eu fui fazer Canvas lá, né? Então, assim, acho super importante. A FAPESP está oferecendo essa oportunidade para os empreendedores, né? Porque, assim, realmente, a maioria dos empreendedores vieram de uma área mais técnica, eles não vieram de uma área mais administrativa, de gestão de projetos. Então, é importante ter essa formação também. E não só isso, né? O network maravilhoso que isso conseguiu abrir para a gente, né? Eu tive a oportunidade de estar com o Marcelo, também da Promip. Era um outro investido da SP Ventures, né? Que é o Venture que acabou investindo na Genotype. Né? Então, acho que tudo isso é muito importante. A FAPESP não está dando só dinheiro para pesquisa, ela está preocupada com a formação dos empreendedores. E como é importante esse networking, né? Quer dizer, através do projeto PIP, mesmo alguns que você fez, que você falou que
não alcançou exatamente o objetivo que você queria, né? Não foram sucesso, mas eles te deram visibilidade para você conseguir esse investimento nas outras coisas que você estava fazendo, né? Então, Sim, realmente... porque eu acho que quando o investidor vê que você estava dentro, eu estava dentro, passei por uma incubadora, eu passei por um crivo da FAPESP, né? Eles já começam a perceber que eu já passei por algumas etapas, né? Então, eu já fui, eu direi, analisada, né? Então, já viram Sim, sim. capacidade de fazer um projeto, de ter uma pesquisa, né, de levar até o fim, porque assim, ela pode dar, então não pode dar certo a nossa ideia, né? Mente, meu doutorado eu trabalho vacina no Butantan, né? A minha vacina matou mais que o placebo, foi assim, né? Mas assim, eu defendi a tese, porque eu tentei fazer uma vacina, a vacina não funcionou, mas é resultado negativo tomado, né? Sim, Então, sim. assim, foram momentos, vocês riem, né? Foram momentos bem difíceis da minha vida. O que eu tô fazendo doutorado? Criança pequena, né? Mas, assim, defendi, né? Então, o que é importante é isso, né? Eu lembro dessa Ter os conversa, obstáculos aí na frente e a gente ir superando. eu lembro dessa conversa, talvez Acho uma que é parte legal falar dessa... para vocês também do... Desculpa. Não, desculpa. Eu ia falar que eu lembro dessa conversa entre você e o Marcelo, que ele já tinha recebido um investimento no fundo e você perguntou, mas e aí, como é que funciona, né? Então, como essa troca Isso. entre os líderes, entre as pessoas que estão aqui, como isso é importante, né? Quantas lições a gente não aprende um com o outro, né? É muito legal. Eu me lembro de você perguntando, de uma maneira informal, sentado, na segunda vez que a gente foi para Londres juntos, você perguntou, e aí, como é que funciona na prática, né? E aí hoje você está contando para gente também, né? Porque assim, a gente arrisca, né? Mas depois a gente não sabe muito como lidar com tudo isso, né? Assim que a gente comecei que depois ver investimento fundo, é uma coisa assim que você põe dinheiro para ver se o negócio dá certo, né? E você investe, e é que eles chamam de curva J, né? Você nem sempre dá lucro, né? E daí eu, de vez em quando, falo para o meu filho aqui em casa, falar, a empresa tá ruim, vai fechar de novo, não sei o quê, fechar de novo. Acho que vai fechar, acho que não vai dar certo, problema com isso, problema com aquilo. Daí ele brinca comigo e fala, mãe, a sua empresa não faz a curva J, ela faz um W já, porque ela piora, melhora, piora, melhora, piora, melhora. Né? Então, mais ou menos é assim, gente. Durante a pandemia, né, eu tive um faturamento, foi o pior faturamento que eu tive no mês dos últimos anos, né? Então, assim, cada vez é uma novidade, né? Que a gente tem que Você saber pode, lidar você e pode falar para a superar. gente Né? quanto que foi esse investimento? Quanto que foi essa aposta? Você pode contar, não? O investimento foi de 3,5 milhões. Tá? E, Foi dado ao longo de um ano, então se eles investiam, acho que deram 1 milhão no começo, eu tinha algumas metas para poder alcançar, para eles fazerem os outros aportes. legal. Conta Então, como na é que era esse verdade, acordo. Esse assim, acordo eles já está no acabaram contrato feito? investindo nas duas empresas. Desculpa, Desculpa, Débora. Não, Lisane. eu que te cortei. Conta pra gente. Eu não ouvi o que você falou. Não, eu perguntei como que funcionou, se já vinha tudo no Eles acabaram contrato. investindo em duas empresas, né? Tanto na Genotype em diagnóstico genético, como na BPI. E como é que foi feito para fazer isso, então, né? Quando a Venture Capital ela entra dentro da empresa, ela vira uma SA, né? Então, normalmente a gente é empresa limitada e Venture Capital entra como SA, que é uma sociedade anônima. E daí, em vez de ter que virar as duas, a gente criou uma holding. O que significa isso? Uma empresa mãe, né, que ela é sócia das outras duas empresas. Então, as duas empresas elas continuaram limitadas, só que elas são pertencentes a uma holding, que daí ela é sócia tanto da Genotype, Diagnósticos Genéticos, quanto da BPI. Né, assim, as duas empresas, as ferramentas que elas utilizam são praticamente as mesmas, né, são as técnicas de biologia molecular, então a gente faz PCR, a gente faz sequenciamento de sangue, sequenciamento NGS, mas a outra parte e tudo é outro business. Então, eu hoje em dia estou à frente da Genotype e o meu sócio, o Kai, ele está na frente da EPI, né? Porque são mundos diferentes, né? Mesmo operacional, são diferentes, né? Eu recebo amostras, a Genotype recebe amostras de outros laboratórios, de plano de saúde,
amostras assim, vou dizer, picadas, né? Um paciente, uma amostra. A BPI não, ela já tem projetos grandes, projetos de pesquisa, então entra bastante amostra, são projetos diferentes, né? Querendo ter respostas diferentes, então são mundos diferentes. Então, a gente optou, né? O Caio, então ele fica na frente e eu estou à frente então da Genotype. E um pouquinho para vocês que Venture Capture, né? Que significa isso. Então, é uma pessoa, né? Geralmente são fundos de investimento. Nesse fundo de investimento pode ter pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas do governo. Quem investiu na Genotype foi o Fundo de Inovação Paulista, através da gestora, que é a SP Ventures. Ela tem, entre outros, ela também tem como sócio, né, da Fundo de Inovação FAPESP, tem o Desenvolve SP e tem a Jaive e outros também clientes particulares. Né? Então, assim, a startup ela tem várias fases de recebendo investimento. Né? Então, normalmente, não significa que toda empresa tem que passar por esses estágios. Né? A empresa começa através do investidor anjo, né? Que está bolando a ideia, está lá no empreendedorismo, está no início. Aí depois a gente tem o que a gente chama de seed, ou semente, e depois a gente tem os investimentos que o pessoal começou a classificar de A até I, né? Entre esses. É o valor do investimento. Né? Então, é a primeira rodada, a segunda rodada. Então, assim, as empresas podem passando de um investidor para o outro. Né? Então, o investidor entra com a ideia de já sair, já prevendo que um outro investidor maior que ele vai estar entrando. Então, tem essa rotatividade aí entre os fundos. Né? Então, o semente, normalmente, ele vai estar logo no começo da empresa ainda. Outros não, ele já entra mais para a parte de um escalonamento. Você já provou a ideia, né, do seu produto, do seu serviço, ele entra mais na parte de escalonar. Inclusive, hoje está tendo, até estava assistindo, como não deu para assistir tudo, até que eu vim participar da live, está tendo um Venture Capture Summit, que está explicando um pouco disso, né? De quanto foi de dinheiro que está investindo Quanto foi dinheiro que foi investido no Brasil? Então, no ano passado foi investido 3,5 bilhões, né, em empresas startups. Esse ano já está em 5, né? A maioria das startups que eles eram são as fintechs, né, que são do setor financeiro, mas tem lá todos os tipos de setores de empresas que estão sendo investidas no momento. Né? Então, assim, muito disso também é porque veio a pandemia, os juros estão baixos, então o investidor tem dinheiro e começa a arriscar, né, em outros lugares, nada melhor do que investir numa startup, onde sua chance de um retorno é muito grande. Tem a Você tá caindo. Oi, eu não tô conseguindo ouvir vocês direito. Eu tô caindo, né? O áudio da Débora tá indo pra você? Não, não. Pra mim também não. Não tá ouvindo o áudio da Débora? Não. Não, eu consigo te ver, Débora, mas o áudio também não tô ouvindo. Débora, se você quiser sair e entrar de novo, a gente reconecta aqui de novo. Né? Normal, acontece. Faz um suspense até, todo mundo fica esperando pra ouvir um pouquinho mais, né? Vamos ver se agora... Quer tentar agora, Débora? Parece que agora a gente tá te ouvindo. Tenta ligar e desligar o microfone. Tem um desenho. Será que mesmo assim não vai? Acho que Acho que é melhor você sair mesmo e entrar de novo.
Você está ouvindo, Sofia? Não, né? Não. Então, Débora, sai e entra de novo na live pra gente, a gente reconecta aqui, vamos ver. Sofia, se quiser aproveitando e lendo as perguntas aí pra gente, quiser passar Deixa eu mandar de novo para ela. Perguntas? Então, tem uma pergunta aqui no chat e tem algumas que eu fiquei anotando aqui também. Vai. Oi? Oi, voltei, gente. Agora sim. Uhum. Agora sim. Continua, Débora. Pode falar, a gente agora tá te ouvindo. Ih, acho que cortou de novo, é isso? Acho que sim. Acho que a internet dela não tá. Oi? Você tá ouvindo a gente, Débora? Alô? Sim. Não, mas E agora a agora? gente tá ouvindo. Ah, agora sim. Tá. Ah, já é alguma coisa. Agora estamos vendo e ouvindo. Agora tá. Deu certo. Bom, Desculpa aí as falhas técnicas. não, imagina, acontece. Eu ia aproveitar e eu vou te perguntar para não ter que te interromper de novo. Eu tô com um pouquinho de delay, então desculpa se parece que eu estou interrompendo no meio, tá, pessoal? Eu ia perguntar como é que funciona a parte do contrato, né? As Folescope fizeram um aporte de 1 milhão para algumas coisas específicas, e aí como é que funciona esse controle dentro da empresa? Eles controlavam para onde estava indo o financiamento? Como é que é feito na prática isso? Na prática, nós tínhamos uma reunião semanal, né? Existe um conselho, né? A gente traz uma pessoa de fora, nem o pessoal do fundo, nem são os empreendedores, os sócios da empresa. Então, a gente traz um conselheiro que vai bolar junto com a gente os próximos passos da empresa, né? Seja para crescer, buscar novos clientes, buscar novos investimentos. Então, existe um conselho, né? E dentro do fundo de investimento, eles escolhem tipo uma pessoa que vai ser o tutor, que vai estar acompanhando o empreendedor. Então, no início, a gente tinha reuniões semanais, né, para mostrar o andamento feito, né? O fundo, né, sabe melhor que a gente que nem sempre a primeira tentativa vai dar certo, né? Então, assim, tinha um acompanhamento, né, toda semana, ver que dá certo, você muda de estratégia, né? Mas isso foi no começo. Então, e os aportes estavam vinculados. Colocar tanto dinheiro, tem X, coloca mais dinheiro, tem o resto, vai. Eles vão tendo à medida que vão aplicando o dinheiro. Né? Então, assim, para eles investirem, a gente teve que fazer um plano de negócio dos próximos 5 anos, né? Mostrando de onde a gente estava, onde a gente queria chegar, tendo que ver faturamento que a gente vai buscar, pessoas que a gente vai ter que estar contratando para conseguir atingir essas metas, né? Se vai precisar de investimento, aonde, né? Se são, a gente chama de capex, se vai precisar, por quanto tempo vai estar precisando, qual é o giro de caixa que eu vou ter, né? Qual é o giro de caixa que eu vou precisar dentro daquele ano para eu não virar no negativo, não precisar pegar dinheiro emprestado, né? Então, tudo isso é visto antes, né, da gente iniciar o contrato. Então, é o momento que entra, a gente tem que estar com as estratégias prontas e elas vão estar sendo acompanhadas, então, nesse encontro que eu falei para eles semanalmente. E eu não lembro se era uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, reunia um conselho, né, então a gente tinha que mostrar para o conselheiro e para o conselho onde participavam as outras pessoas do fundo de investimento, que tinha feito até então, e decidir se seriam os próximos passos, se ia manter aquela estratégia por mais um tempo, se não ia, se ia modificar, né? Então, mais ou menos assim que funciona na prática.
né? Então, você tem uma cobrança bem em cima de você, né? Aquilo que você prometeu que você tem que fazer, a gente tem que estar atento para estar entregando, né? Eles sabem que existe é uma loucura, né? aí, né, um risco de não ser, mas assim, não aconteceu por quê? Ah, eu acho que foi por causa disso e disso. Então, muda essa estratégia, vamos tentar uma outra estratégia. Né? Não quer que, assim, as coisas não dando certo, você continue parado nela, esperando, não fazendo nada para modificar. Sim. Só a gestão disso já me parece, assim, Não é assim que trabalho funciona na prática. Legal. Agora não mais. A gente já faz um tempo que a gente foi investida, as coisas já caminharam, a empresa já está crescendo, né? Já não está naquele pico de crescimento, ela já teve o pico, então está mais na parte de manutenção e um crescimento anual menor do que foi logo no começo. Então, não existe mais esse... Né? Então, assim, o fundo, por outro lado, eles também, várias investidas, né, com negócios completamente diferentes, né? Então, o fundo, hoje em dia, está bastante voltado para o agrobusiness, né? Então, a maioria das empresas dele está voltada para isso. Então, a Genotype meio que não se encaixa, né, muito nisso, mas, assim... Então, existem estratégias diferentes, né? Então, o pessoal que está, por exemplo, o Marcelo da Promip, ele tem outros parceiros dentro do próprio fundo de inovação que também estão na parte do agrobusiness. Então, eles podem fazer parcerias. Então, eu sei que eles têm parceria com o pessoal de drone, eles têm parceria com um monte de outras coisas, e isso também ajuda, né? Você está dentro de um fundo que você pode conversar com os outros empreendedores, né? É outro networking aí para tantos empreendedores. Sim, muito legal. Vou deixar agora a Sofia colocar as perguntas aqui no... Sei que você quer fazer as perguntas que tinham no fórum, vocês querem... Vou deixar a Sofia fazer fazer as perguntas. Ela tem mais perguntas... alguma coisa? Ela tem Uma coisa perguntas que é legal saber que é, né, quais são os 4 os principais estágios que a startup passa, né? Os principais são 4. Começa da ideação, que nada mais é a ideia do seu negócio, né? Aí você já pode conseguir o investidor anjo, o investidor seed, que a gente chama de investidor semente. Aí depois disso vem a que a gente chama de operação mesmo, né? Que é a gente realmente buscar os primeiros clientes, testar mercado. Estamos te ouvindo, mas perdemos um pouquinho a sua imagem aí. Pode fazer, Sofia. Estamos ouvindo. Vai lá, Sofia. Acho que ela está ouvindo a gente. A gente só não está te Eu vendo. estou ouvindo. Ó, a primeira pergunta é aqui do chat, então era como superar essas situações que envolvem a questão financeira e também pessoal. Assim, quando eu comecei a empresa, né, uma coisa que eu também acabei não comentando é que o brasileiro, ele não... O brasileiro empresário, aquele que fechou, né, faliu, assim, ele é mal visto aqui no Brasil como se uma pessoa fracassada. E em outros lugares, como Estados Unidos, muito pelo contrário, né? Eles até gostam de investir no empresário que já quebrou, porque sabe que não vai cometer os mesmos erros, né? Então, a minha empresa, no começo, ela começou com os móveis do meu irmão, uma agência de turismo dele que tinha fracassado, né? Então, no começo, assim, no comecinho, eu injetava dinheiro na empresa, né? Então, assim, na época eu era casada, eu tinha meu ex-marido, então ele bancava, né, os 3 filhos, né, bancava a família, então eu pude investir, né, no começo isso. Depois de um certo tempo, quando só era eu na empresa, antes de ter o investidor anjo, tudo meio que se misturava, né, os meus gastos com os gastos da empresa, né, então não tinha muito aquela diferença, era a gasolina para mim, eu pegava de lá, né, então acho que muitos empreendedores já fizeram esse erro no início de carreira,
né? A partir do momento que não, que eu tinha um investidor anjo, que eu tinha um sócio, eu comecei a separar. Então, eu tinha meu Prolabore, né? E então eu tinha que viver daquilo, né? É o quanto que a empresa conseguia me pagar, né? Então, com o crescimento da empresa, esse Prolabore acabou aumentando, né? Mas assim, no começo é aquilo mesmo, a gente investe o dinheiro da gente, a gente confunde todas as coisas, né? E para depois a gente acabar se acertando. Muito obrigada. E é muito isso mesmo, né? Você acaba usando o carro da empresa, aquela coisa. Não é muito certo às vezes, né? A segunda pergunta, será que ela tá aqui ainda? Débora? Acho que ela caiu de novo. Vamos esperar ela voltar de novo. Se você quiser ir falando nas perguntas, depois a gente repete para ela, Sofia. A outra pergunta seria como, qual foi o momento que ela decidiu realmente montar a empresa dela? Ela estava lá na pesquisa e aí ela falou assim, nossa, isso aqui pode ser um produto? Essa eu acho que é uma dúvida muito grande, assim, de jovens pesquisadores que estão começando no empreendedorismo e não sabem, assim, qual é o momento certo, o momento ideal de transformar aquilo que ele está trabalhando em um serviço ou uma tecnologia que pode ir para o mercado, por exemplo. Essa era uma. Aí eu queria também perguntar sobre qual foi a importância dos parques tecnológicos e como que isso importa para o crescimento de uma empresa e também de uma incubadora. E quais foram os problemas assim que ela enfrentou realmente quando teve duas novas marcas no mercado? Então as pessoas se sentiam inseguras, assim. A dificuldade, acho que como tem mais de uma, é sempre ter que lidar com elas, né? Você tem que fazer propaganda para uma e para outra, tem que gerar confiança nas duas, né? Eu já tive também na minha duas, mas aí a Débora agora entrou, vai contar pra gente. Gente, não sei o que aconteceu no iPhone, deu emergência que estava muito quente e travou, eu não conseguia fazer nada. Nunca vi disso. Enfim, fiquei fazendo assim, ele esfriou, eu consegui voltar. Nunca vi disso. Mas vamos lá. Parte do Parque Tecnológico, né? Então, assim, quando eu iniciei, para conseguir entrar no Parque Tecnológico, eu tive que defender a minha ideia. Então, isso que já ajuda bastante. Então, tinha uma mesa que eu tinha que participar, uma pessoa da prefeitura, uma pessoa da faculdade, uma pessoa da incubadora. Então, que eu tinha que mostrar a minha ideia de negócio para poder participar da incubadora. Então, acho que aí a gente já tem que parar, tem que pensar, tem que planejar. Então, acho que isso já ajuda bastante. No segundo momento, eles tinham bastante acordo com o Sebrae. Então, eu tinha vários cursos, desde fluxo de caixa até como o empresário deve se comportar numa reunião. Então, eu tive várias assessorias nesse sentido. Então, eles também tinham uma parte de assessoria para escrever projetos, eles auxiliavam a gente nisso. Eles tinham parceria com outras incubadoras, então a gente podia fazer cursos, de capacitação para o empresário. Então, tudo isso ajudou muito. E também a gente que a gente fala do networking, né? A gente está num local onde a gente está com outras pessoas fazendo as mesmas coisas, né? Então, isso é muito importante. Às vezes, o network também ajuda não só para gerar mais negócios, mas para saber que você não está sozinha. Que existem outras pessoas como você, que saíram da academia, que estão lá tentando empreender, que também estão com as mesmas dificuldades, que também estão com as mesmas dúvidas. Isso também é muito importante. Você poder contar também com essas pessoas nesse momento. Então, assim, saber que você não está sozinho, que você não é a louca que tentou fazer isso e que você é normal, você de vez em quando desesperar, achar que não vai dar certo. Então, acho isso, network também acho que é importante dos empreendedores nisso. E lá também tinha a parte de secretariado, tinha a parte que tinha o telefone, então a parte também de infraestrutura básica você acaba tendo também.
né? Então, eles tinham um contador para indicar que era de confiança. Então, acho que tudo isso auxilia bastante, né? Você saber que você está... É o que eles chamam de incubadora por causa disso. É mais ou menos a ideia da incubadora quando recém-nascido, né? Você proteger aquele recém-nascido até ele ter condições, né, de respirar sozinho, que seja que não estava tão certo. Então, a incubadora de empresa vem também nesse sentido, né? De você envolver a empresa para exatamente evitar aquilo que eu falei para vocês, que é o Vale da Morte, né? Que é antes de 2 anos, 1 a cada 4 empresas, elas vão falir. Né? Então, você faz essa proteção dessa empresa, você capacita o empreendedor para que isso não aconteça. Então, acho que foi super importante. Tem todo também, assim, alguém vai visitar a incubadora. É uma vitrine para você também do seu negócio, né? Então, assim, o jornal, eu apareci no Jornal da Cana na época. Por quê? Porque eles procuraram incubadora, eles conseguiram, então, fazer com que eu aparecesse. Eu já apareci na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então, assim, tudo através de você estar numa vitrine que você pode estar aparecendo. Então, isso tudo é muito importante. Fora o respaldo que isso te dá. Né? Você está dentro de uma incubadora, você está dentro de um parque tecnológico, significa que você passou por um crivo. Né? Então, as pessoas tendem a confiar mais, né, numa empresa que está dentro desses ambientes. Né? Então, acho que isso é muito importante. No negócio lá das 2 marcas, o que aconteceu? Né? Eu mudei de empresa. Você imagina, você compra uma empresa, no mês seguinte o nome é outro, a pessoa com que você se trata é outra, o mercado fica desconfiado. Né? O que aconteceu? Né? Inclusive, o Caio que trabalhava comigo falava assim, não, o Caio deixou de trabalhar com a Débora, não está trabalhando mais, fica aquele auê assim, e não foi nada disso, era da mesma equipe, são dos sócios que saiu, né? Mas assim, o que aconteceu foi o seguinte, a marca era fantasia, então que a gente falou assim, fantasia por fantasia eu não posso usar mais, porque foi o acordo que eu fiz com o meu sócio, ele levou a marca fantasia. Que nome que eu coloco? Vou colocar o nome que está nos contratos. Foi o nome que estava nos contratos de Genotype, porque naquela época eu só tinha essa empresa, como CNPJ aberto. Então, eu fiz contato com essa. E vamos abrir uma outra? Vamos abrir uma outra. Então, vamos chamar do quê? Que é outra Pfizer, Biotecnologia, Pesquisa e Inovação. Só que a gente não se tocou que a gente estava conhecido no mercado de usina como Genotype. Que era muito melhor ter trocado só o nome da genética humana e mantido a Genotype para o outro. Né? Mas assim, não fui só eu que pensei sozinha, eu pensei junto com o meu investidor, com as outras pessoas dentro da empresa, e a gente optou achando que era o máximo essa nossa ideia, assim, entendeu? E não foi. Né? Foi bastante complicado, só trabalhar 2 novas marcas, você tem que buscar toda a credibilidade da empresa dos seus clientes novamente. Né? Por mais que daí tinha que ir mais, mostrar que você ainda estava na frente do negócio. Eu fiquei querendo queira, eu estava na frente, então eu tinha que voltar a mostrar que eu estava na frente do negócio, que continuava a mesma equipe, que essas coisas não tinham mudado. Né? Então foi uma época que sim, foi um trabalho árduo a mais que poderia ter sido evitado. Essa que foi a grande questão. Os caminhos. Aí vocês fizeram alguma outra pergunta quando eu estava lá esfriando o celular? Tem uma primeira, tem mais uma. Que acho que é a última, né? Antes da gente acabar. Qual foi assim, o momento realmente em que você estava lá pesquisando na academia e falou, não, isso aqui serve como um produto, como Na um verdade, não foi nada assim. Foi o contrário. Eu estava na academia fazendo meu pós-doc, eu estava trabalhando com levedura, né? E não tinha eu tinha trabalhado com levedura como expressão, né? Dessa vez era para também como expressão gênica, mas utilizando também todo o sistema de levedura. E meu ex-marido na época ele estava dando um curso e uma empresa aqui perto queria, eles faziam vários tipos de levedura, queria quantificar a quantidade de RNA que cada extrato de levedura deles tinha, porque quanto mais RNA, maior valor de mercado teria. E eles me procuraram, eu sabia fazer esse tipo de análise, acabei fazendo dessa empresa, a Bioorigem. E daí um dia eu fui visitar a Bioorigem, né? Então ela fica aqui perto, e fui visitar também a usina, né? E daí ele foi mostrar todo o processo da usina, né? A parte lá que a cana entra, sai o suco, vai para o primeiro caldo, vai para a produção
de açúcar, o que sobra daí vai para a produção de álcool, então sobra o que sobra do bagaço também se mistura. E eles foram mostrando todo o processo. Agora que chegou nas donas de fermentação, eles falaram. Aí aqui tem identificação, que a gente precisa fazer identificação de levedura. Daí eu perguntei, mas que tecnologia que vocês usam? Eles falaram cariótipo. Cariótipo é para ver o número de cromossomos que a gente tem. Então, nós sabemos que a gente recebeu, né, 23 pai, 23 da mãe. Então, assim, para dar o cariótipo meu diferente do teu, eu tenho que ter um cromossomo a mais. Então, tipo assim, uma síndrome de Down, vai dar para ver. Então, alguma doença genética grave, para a gente conseguir ver uma diferença de cariótipo. Né? Então, assim, não é uma tecnologia robusta. Né? É uma tecnologia que não está vendo grandes diferenças. Daí eu pensei, por que não, então, oferecer uma outra tecnologia? Uma tecnologia de microsatélites. O que são microsatélites? São pequenas regiões repetitivas do DNA. Então, para quem não teve, ou quem já teve lá atrás não lembra, são aquelas letrinhas do DNA, o ATCG. O que acontece? Nós temos regiões do nosso DNA de repetições dele. Né? Então, por exemplo, o ATC ele vai se repetir tantas vezes. E o que vai mudar de um indivíduo para o outro é o número de repetições. Tá? Então, é a mesma tecnologia que se usa para fazer o teste de paternidade humana. Né? Então, eu sei que então, é uma tecnologia super confiável. Né? Então, assim, se eu pego um ser humano, eu tenho que ter a gente chama de banda, né? Então, um pedaço de DNA de tal tamanho e um pedaço de DNA de outro tamanho. E eu tenho que conferir que esse veio do pai e o outro pedaço veio da mãe. Se isso não acontece, não é o pai, né, daquela criança. E a gente usa em várias regiões. Então, a minha ideia é melhor ainda. Eu não quero ver se a levedura é filha de quem. Eu só quero saber se ela é ela mesma, né? E daí, o que eu fui fazer? Isso que eu falei para vocês. Eu fui fazer daí um curso de fermentação para entender como a levedura se comportava nesse meio ambiente, que mutações que ela sofreria, se daria para usar esse tipo de tecnologia. E, ao mesmo tempo, eu fui para o mercado perguntar se eles estavam satisfeitos com a tecnologia que estava sendo oferecida. Se o mercado estivesse satisfeito, eu não teria como ter entrado, né, nesse mercado. Daí eu fui ver que não, que eles reclamavam que demorava muito o processo. Né? Então, assim, eles demoravam mais de 20 dias. Pra vocês terem ideia, uma fermentação ela demora de 6 a 8 horas. Então, se der um resultado em 20 dias, não vai dar para fazer muita coisa. Então, o que a gente ofereceu é um teste, assim, tem que chegar a amostra, tem tudo. Então, eu consegui abaixar para 7 dias esse tipo, né? Então, a gente viu que as pessoas ficaram interessadas. É uma coisa legal que eu acabei me comentando, que, assim, a minha tecnologia, ela era, né? Matéria de tecnologia, ela era melhor, né? Era mais robusta, estava no pico da tecnologia. E o que acontecia também? Ela era mais barata. Eu conseguia ir para o mercado com uma tecnologia mais barata, mais rápida e mais robusta. Mas eu não fiz isso. Por quê? Porque assim, eu fui aprender até isso no curso, depois que deram esse exemplo, né? Se você está num país estrangeiro e o produto essencial daquele país é uma geleia e você vai no mercado, você tem uma geleia de 30, uma de 20, uma de 10, a de 10 você desconfia que não é boa. Né? Então, isso acontece com aquilo que você não conhece. Então, se eu ia entrar com uma tecnologia nova, que o mercado não conhecia, com preço lá embaixo, eles já iam desconfiar que a tecnologia não é boa. Então, eu acabei indo para o mercado com o mesmo valor da tecnologia que estava sendo oferecida. Né? Então, essas coisas todas, gente, muito importante a gente entender, né, para poder se posicionar quando a gente está indo então, para o mercado. Tinha mais alguma pergunta que eu não respondi quando eu fiquei fora do ar? Débora, acho que só tenho a agradecer, será uma aula divertida ainda pra gente, assim, muita experiência, muito conteúdo, realmente, novamente, sempre é um prazer, né, estar com você, mas queria muito agradecer de você estar aqui com a gente hoje. Sofia, você. Muito obrigada mesmo. Eu aprendi muita coisa que eu nem imaginei. Nossa, apareceu uma faixa azul aqui. E uma contagem regressiva. Acho que está acabando o tempo. Então, vou falar rapidinho também. Eu queria agradecer a oportunidade. Gosto muito de contar da minha história, principalmente das dificuldades, porque as pessoas não desistam, né? Para saber que é assim, que é normal mesmo. Estou à disposição, gente. Não sei se vai ter meu contato depois, mas eu deixo aqui. É Débora, @genotex.